Vamos falar hoje de um tema muito importante e que gera muita dúvida. Todo mundo aqui é católico ou tem alguém que é protestante? No nosso país, a gente sofreu muita influência protestante. E chegou um momento que eu me peguei eu mesmo pensando que várias das coisas que a gente acredita são invenções posteriores, coisas que acontecem lá na Idade Média. Eu pensei, bem, e assim, eu sendo católico, pensei, bem, Deus ele deixou os apóstolos, que escolheram sucessores, ele prometeu que o Espírito Santo recordaria todas as coisas para esses sucessores e depois eles falaram no purgatório. Eu comecei a acreditar nisso. Mas qual era o meu engano quando eu comecei a ler a Bíblia? Porque quando a gente lê a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, a gente repara que a Igreja de Cristo é católica desde o princípio. E até desde antes da fundação dela, o Antigo Testamento é católico, no sentido de que a Igreja está contida dentro do Antigo Testamento. Isso é uma grande descoberta. E a gente precisa se nutrir da palavra de Deus para rebater essas mentiras que foram lançadas pelo demônio para atrapalhar a nossa salvação. Eu convido todo mundo então, eu queria saber aqui quem trouxe a Bíblia hoje. Ninguém trouxe a Bíblia física, tudo bem, porque a gente tem um celular. Quem aqui trouxe celular? Todo mundo. Então, todo mundo com celular. Agora, alguém aqui da equipe vai passar um link do aplicativo da Bíblia Ave Maria. Vocês podem usar esse link. Ou então, vocês podem procurar as coisas na Bíblia como eu faço no dia a dia. Em geral, eu lembro de uma passagem da Bíblia e não lembro qual é o capítulo e o versículo. Isso é uma coisa meio exterior, assim, que é tipo para dizer que você conhece a Bíblia. Tá bom que é bom às vezes gravar um númerozinho desse para você poder dar uma resposta rápida para alguém, né? Provar ali o seu ponto. Mas não é a essência daquilo ali, não é a coisa mais importante. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Andrei, qual que é o seu livro favorito de história, assim, de ficção? História? Crime e Castigo. Crime e Castigo. Tá, vamos lá. Crime e Castigo muito bom. Me fala uma passagenzinha rápida, assim, que você achou muito legal desse livro. Eu acho que o final é bem legal. Vou ter que dar um spoiler. Não, tudo bem, tá sendo... Mas assim, tem alguma frase que ficou na sua cabeça desse livro? Não, frase que eu não lembro, não. Mas assim, uma passagem, alguma coisa, tipo, que o final é muito amplo. Mas tem algum episódio, assim, que ficou legal, que você gostou? Quando ele tá lá na prisão e ele começa a refletir sobre tudo que ele fez na vida. Legal. Aí você conseguiria, tipo, explicar tudo que aconteceu nesse momento, tá? Em qual página, tá? Tá lá no final. Exato. Saber página, númerozinho, não é conhecer a Bíblia. Isso é importante a gente ter na cabeça. Então, nem percam tempo tentando gravar número. Você tem que entender aquilo que você está lendo, lembrar das passagens e aquilo permear a sua vida. Quando você quiser encontrar um versículo, por exemplo, uma outra pessoa, você que é atrás de vermelho, fala uma parte da Bíblia, Mateus, que você gosta. Deixa eu pensar. Confissão de Pedro. A Confissão de Pedro, né? Que é Pedro dizendo... Jesus é o Filho de Deus vivo. Isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Todo mundo bota no Google aí, escreve Confissão de Pedro, Jesus, Filho de Deus vivo, e bota para pesquisar. Vai aparecer para vocês aí algum resultado, talvez logo no início, porque agora tem até a inteligência artificial ali, né? Dizendo, é a passagem Mateus 16, 18, tal, que Jesus fala aquilo. Pronto. Você já consegue pegar isso. Aí qual é o próximo passo? Você pesquisa Mateus 16, Ave Maria, para não entrar numa tradução louca por aí, e aí você vai lá e lê o contexto inteiro. Então, esse é o método que eu uso no dia a dia para encontrar alguma parte da Bíblia. Ultimamente, eu tenho treinado gravar alguns versículos, mas por razões apologéticas, para poder responder rápido quando alguém pergunta alguma coisa. Mas esse é um segundo passo. Exatamente. Para responder os protestantes, não para brigar com os protestantes. É que assim, para cada protestante que você... Com cada um protestante que você discute, tem outros 10 ouvindo e na dúvida. Então, às vezes, discutir com um protestante pode falar, nossa, eu discutindo ali, o cara não vai acreditar, ele já está firme naquela posição dele. Tudo bem, mas em volta dele tem um monte de gente. Atrás de você tem um monte de gente que concorda com você e que está na dúvida. E se você não souber respondê-lo, pode ser que essas 20 pessoas passem a acreditar na teoria dele. Inclusive, os protestantes eles têm flexibilidade doutrinal, porque como eles não têm um magistério,
ele pode mudar de opinião a qualquer momento, ele não tem essa fixação ali por aquilo que ele acredita. Por exemplo, eu conheço 2 protestantes que acreditam agora no purgatório. Por quê? Pegando essas passagens que a gente vai ver aqui, eles entenderam, eles acreditam no purgatório agora, são da Assembleia de Deus, inclusive. Então, assim, eu vou parar de fazer isso. No domingo passado, eu estava no Perseverança e a Bárbara depois me falou: Ariel, toda hora que você fala do protestante, você olha para o João. É que no meu imaginário, o protestante perfeito é o João, o cara que conhece bem a Bíblia, ama a Deus e se converte no final. Então, assim, no meu imaginário está você ali. E o professor Eduardo Faria, que a propósito hoje ele fez um comentário numa postagem minha, nossa, foi muito engraçado. Apareceu lá um vídeo que eu postei falando sobre Jesus morreu na sexta e ressuscitou domingo. Isso aí está escrito na Bíblia claramente, qualquer um que fale outra coisa é biruta, assim, não tem loucura. O cara não lê a Bíblia e falou aquilo ali. Eu botei reagindo a uma mulher que era judia messiânica e ela botando que Jesus morreu na quarta e ressuscitou no sábado. Eu falei, gente, mas essa mulher é louca. Tipo, eu fui lá e botei o react. Aí veio o professor Eduardo Faria, ele escreveu embaixo: na verdade, no original é terça-feira às 12 horas. Eu falei, o quê? E eu tava dirigindo. E aí, sabe, olhando rapidinho assim no celular. E aí eu até parei de... Eu não sei o que eu fiz, né? Não, ele tava com o celular, eu li, aí ele disse assim, quem? Eu falei, Eduardo Faria. Aí ele assim, não é possível. Aí falei, não é Silas Malafaia? Ferrou o carro no meio do caminho, assim, ferrou o carro. Aí depois ele falou... Eu falei, gente, ou hackearam a conta do professor... Ou é um devaneio das profundezas do passado dele que está aí ainda para limpar. Das duas, uma. E aí eu mandei uma mensagem para ele e tal, ele falou, não, olha a minha história. Ele está dizendo que sempre que alguém fala uma birutice para ele, ele responde uma pior ainda para a pessoa ficar confusa. Então, eu gostei dessa técnica, mas me assustou um pouco no início. Bem, mas sem mais delongas, vamos então aprender sobre essas passagens na Bíblia. E vocês vão ver que é uma construção. A Bíblia, gente, não é um livro igual Harry Potter. Assim, que é uma narrativa legal, só aquele sentidozinho que está escrito ali e pequeno, que cabe em um autor humano. Não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Em João 1, a gente vê que o verbo é Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus e ela é infinita. Então, o nível de significado que tem em cada palavra da Sagrada Escritura é uma coisa impressionante e que a igreja nunca vai acabar de desvendar, porque a gente nunca vai acabar de conhecer a Deus. Então sempre a gente pode se aprofundar mais, sempre dá para conectar uma parte com a outra. E a gente não pode ler pegando um versículo, depois lendo um outro versículo e não conectando entre eles. A Bíblia inteira está gritando ao mesmo tempo para a gente. E a gente precisa conectar esses sons diferentes para escutar aquele som que é o sopro do Espírito Santo. A gente precisa conectar as passagens. Então, vocês vão ver que é uma construção que a gente vai fazendo aqui. Vamos primeiro, todo mundo procurar aí 2 Samuel, capítulo 12. Em geral, cola aqui a passagem, dessa vez está solta. Então, pode ser que, de repente, tenha um desastre aqui e eu perca todas as marcações. Aí, vamos ver como é que é meu improviso nessa hora, né? 2 Samuel, capítulo 12, vamos para o versículo 13. Versículo 13. Nós estamos aqui na situação em que Davi tinha acabado de pecar. Ele, em vez de ir para a guerra, ele mandou os soldados para a guerra e ficou lá no palácio passeando, tal, olhando para a vista de Jerusalém, cidade bonita. E aí ele viu uma mulher tomando banho. Em vez de sair, ele ficou tão atraído por ela que ele a chamou ao seu palácio, e a mulher está lá, o rei está te chamando, ela vai. Ela foi, ele usou essa mulher ali, e depois ele tenta esconder esse crime dele, resumindo a história, mandando matar o marido dela, que é Urias. Depois de tudo isso, Davi se arrepende, que é esse versículo aqui, versículo 13. O profeta Natan veio, jogou na cara dele que ele tinha feito isso, e aí a gente chega nessa passagem. Vai estar talvez um pouquinho diferente a tradução de cada um, conforme cada um tem encontrado aí, mas enfim, é a mesma coisa. Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Então Natan disse a Davi, por sua parte, o Senhor perdoa a tua falta, não morrerás. Maravilha, Davi foi perdoado da sua culpa, certo? Ele está perdoado, ótimo, não vai morrer, ele vai para o céu. Mas, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natan o deixou.
E depois disso, gente, realmente o filho dele morre. Ele paga uma pena pelo seu pecado. Uma ofensa contra Deus é uma culpa infinita que a gente nunca vai conseguir superar. Sempre é Deus que precisa perdoar. E o que acontece aqui é que ele foi perdoado, mas para pensar nisso. Ele foi perdoado e ficou uma consequência daquele pecado para ele. O filho dele morreu. Deus perdoou a ele, mas teve uma consequência do pecado dele que permaneceu. O filho dele morreu. Então a gente começa aqui a pensar, peraí, tem duas coisas aqui acontecendo. Existe um pecado, a culpa pelo pecado, e existe uma pena, uma consequência desse pecado. Deus perdoou Davi, mas fica uma consequência que ele tem que sofrer, purgar depois. Se a gente for mais à frente, 2 Samuel, capítulo 24 agora. Vamos lá para o capítulo 24, porque Davi deu outra deslizada. Novamente, Davi dá uma deslizada. Dessa vez, ele quer mostrar que o reino de Israel é um reino super poderoso, é um reino muito grande. Então, ele manda fazer um censo, só para poder dizer que tem muita gente em Israel, que é um reino grande. E o que acontece aqui, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Todo mundo avisou a ele que ele estava fazendo besteira, ele não ouviu as pessoas e depois ele se arrepende. Essa é a grande virtude de Davi. Ele sabe se arrepender rápido, ele não tenta enganar. Ele fala, pequei contra o Senhor, rápido, e já se prostra diante de Deus pedindo perdão. E olha o que ele fala aqui. Depois disso, o coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo, por essa soberba. E Davi disse ao Senhor, cometi um grande pecado. Agora, ó Senhor, perdoa esta falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando de manhã cedo Davi se levantou, o Senhor tinha dito ao profeta Gade, o vidente de Davi, esta palavra. Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma, e eu a executarei por ti. Então, Gade foi ter com Davi e lhe disse, que queres que te aconteça? 7 anos de fome sobre a sua terra, 3 meses fugindo do teu inimigo que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre teu país. Reflete agora e decide o que devo responder àquele que me enviou. E aí, Davi ele vai pensar que vai escolher uma penitência, enfim. Só que vocês vejam, Deus pode perdoar, mas ainda assim sempre tem alguma coisa para purgar, parece que tem uma pena para purgar, uma consequência das más escolhas. Davi, fazendo más escolhas como rei, gerou para ele mesmo esses problemas que estão aqui na frente, que tudo está interligado. As coisas políticas, a devoção de Davi com Deus, tudo isso está junto. Então a própria pena é uma consequência desse pecado que ele cometeu. Aquela consequência vem de Davi, Deus perdoa, mas tem alguma coisa para ele pagar. E agora eu vou propor para vocês um outro exemplo. Imagina alguém hoje, uma pessoa que come muito, sabe, um casal, e de repente o marido começa a comer doce, comer e tal, beber cerveja, aí ele vai engordando, e a mulher vai ficando triste, que a saúde dele está ficando ruim, ela quer que ele viva muito tempo, e tal, e o cara vai engordando, até virar um balão, assim, grandão e tal. E aí chega um momento em que ele vê que ele não consegue nem proteger a própria família. A filha dele vai cair ali na frente, ele não consegue ir lá salvar a filha dele, ajudar a filha dele, não consegue nem levantar, nem andar direito. E ele se arrepende. Vamos lá, esse homem gordão lá se arrepende. E ele pede perdão para a esposa dele, pede perdão a Deus por essa gula. E a esposa dele perdoa ele. E Deus perdoa ele também. Vocês acham que nessa hora vai ser igual Cinderela? Vai girar e sair musculoso, igual o padre Marcelo Rossi? Não vai acontecer isso. Porque as consequências do pecado, da gula, continuam nele. E ele vai precisar purgar essas consequências, essa pena pelo pecado dele, ainda que ele tenha já a sua culpa lavada pela sua mulher e por Deus. Existem sempre 2 aspectos. E Davi entendeu isso muito bem com a experiência dele. Davi escreveu um salmo muito bonito sobre o arrependimento. Quem sabe o número desse salmo, já que a gente estava falando de número aqui? O Salmo 50, exatamente. Então vamos abrir agora o Salmo 50. Vamos lá. Salmo 50. Para algumas Bíblias vai ser o Salmo 51. Tem uma diferença de numeração aí, é um negócio super complexo. E o versículo 12, não, antes do versículo 12, a gente vai ver que aqui atrás no Salmo 51, a gente vai ter Davi pedindo, ó, deixa eu ver aqui, ó, versículo 8, Davi pedindo perdão a Deus por seu pecado, ele vai dizer, eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo,
Purifica meu pecado com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ele está pedindo para purificar a culpa dele, tirar a culpa dele, pedindo perdão a Deus que o lave, que tire toda essa sujeira. Só que mais à frente ele vai falar uma coisa bem interessante, lá no versículo 12. Vamos para o versículo 12. Ele diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu Santo Espírito. Atrás ele estava falando de uma limpeza, de uma sujeira que ele já tinha. Lava-me dessa sujeira. Agora ele está olhando para frente, ele não quer cair de novo. E ele vê que ele tem uma coisa que ele precisa mudar dele, que é o quê? O coração. O coração dele ficou manchado com esse pecado. Mesmo lavando a culpa, ele precisa construir uma santidade diante de Deus, ele precisa purgar as consequências do pecado que foram afastando ele de Deus. Ele precisa aprender a fazer o bem, como diz o profeta. Ele precisa se transformar em Deus, deixar Deus permeá-lo, que o Santo Espírito habite dentro dele. E isso é a purgação da pena, que a gente pode fazer aqui nessa vida ou na próxima, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, porque Jesus deixou essa doutrina clara. Como sempre, o Antigo Testamento é uma coisa meio confusa. O Padre Zé Eduardo fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que quem lê a Bíblia sem o magistério da igreja é como se estivesse pelado numa selva. Tipo, loucura, tem que correr ali e tal, não entende nada, uma onça, um passarinho, não tem um índio, não entende o que está acontecendo ali. O cara fica perdido. E se a pessoa consegue sobreviver a essa selva, é como aquelas crianças da Amazônia lá que ficaram 20 dias na selva, aquelas 3. Se elas sobrevivem é um milagre, mas não é o normal. O normal o cara se dá mal, né? Que é algo muito profundo e precisa dessa inspiração divina. Mas Jesus deixa as coisas mais claras. Eu queria que a gente olhasse agora o Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos capítulo 3, versículo 28. Ele está ali discutindo com os escribas. E os escribas veem Jesus fazendo milagre, ressuscitando os mortos, falando bem, cumprindo as profecias. Aí eles falam assim, vendo toda aquela maravilha, eles olham, é o demônio, é o príncipe dos demônios. Então eles chamam o Espírito Santo de demônio. Eles veem uma coisa boa e falam que é ruim. Eles veem a verdade e para manter o status deles, eles preferem se manter naquela opinião antiga que eles tinham. Que é o que a gente mais vê hoje. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer isso. A gente vê uma coisa e falar a outra por medo das consequências daquela verdade. É uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. E Jesus odiava isso, isso irritava muito Jesus. E aí ele fala aqui em Marcos 3, versículo 28. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Tem algumas traduções que até dizem assim, talvez é que vocês estão lendo, nem nesta vida, nem na próxima. É a que vocês leram? Só para confirmar. Não? Tá, então é outra passagem. O que a gente vê aqui é que Jesus está dizendo que existem pecados que são perdoáveis e que vão deixar uma mancha na pessoa, e existem outros que não vão ter perdão nunca, nem nesta vida, nem na próxima. Ele já introduz aqui uma ideia de que existe um perdão na próxima vida também e que existem tipos de pecado. E para esses tipos diferentes de pecado, existem tipos diferentes de consequência. Se a gente for para Lucas 12 agora, vamos para Lucas 12. Lucas 12, versículo 43. Lucas 12, versículo 43. Temos aqui Jesus falando da parábola do servo, ou seja, ele sai para uma viagem, o servo fica em casa cuidando da casa dele e quando ele volta, ele quer encontrar esse servo fazendo as coisas que ele mandou. É uma analogia com a nossa vida. E olha o que ele fala aqui, versículo 43. Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, o encontrar assim ocupado, fazendo bem. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar,
o senhor daquele servo virá em dia imprevisto, em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aí ele vem agora 47, que é um versículo interessante, ó. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu, não sabia o que Deus queria e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, muito será reclamado. Então a gente tem aqui, ó, intensidades diferentes de pecados, e parece que existe uma pena específica para eles. Umas vão dar muitas chicotadas para ele, outras vão dar poucas. Então já temos aqui Jesus fazendo uma distinção. Há pecados que não dá para ter perdão nunca. Há pecados que são perdoados, mas trazem uma pena grande. Outros pecados que trazem uma pena menor. Ele está dando gradação para os pecados. Então aquela história, né, de que não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Não, Jesus aqui diz claramente que existe uma gradação até chegar a um nível de pecado que não dá para perdoar nem a culpa, porque a consequência dele é eterna. É a pessoa que não consegue nem ver a Deus. Como é que ela vai ser perdoada? Ela não quer nem aceitar a Deus, ela acha que ele é o demônio. E aí vamos agora para Mateus 22. Vamos para Mateus 22, que Jesus ele dá mais clareza para essas passagens ainda. Mateus 22. Lá em Mateus 22, versículo 8, nós teremos aqui a parábola do casamento. Jesus fala que o reino dos céus é como um casamento do filho de um rei. Ele manda chamar os convidados, que seriam os judeus, e eles não vêm. Então Deus fala assim, chama muito mais gente para cá, chama todo mundo aí da cidade para encher essa festa. Os servos vêm e falam assim para ele, já enchemos, mas ainda tem lugar. Aí ele fala, então vai em todas as encruzilhadas, chama os coxos, os cegos, compele entrarem, obriga-os a entrar, porque eu quero que essa festa fique cheia, né? A festa do casamento do meu filho. E o que ele está fazendo aqui? Tem duas ondas. É a onda, primeiro, a onda dos judeus, que não foram à festa e são jogados fora. Depois nós temos a onda dos católicos que se santificaram, dos cristãos que alcançaram a santidade, aqueles que estão preparados para entrar, foram chamados depois dos judeus, mas estão preparados. E a terceira onda é a galerona que foi batizada e vamos embora, para ver o que vai acontecer. Vamos entrar, vamos ver o que dá. E vamos ver o que dá? Vamos ver aqui agora. Versículo 8. Em seguida disse aos servos, as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. Esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, como na igreja, né? De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Então, está cheia a festa, Deus está feliz, né? Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e lhe disse, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que o serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós temos aqui essa onda de pessoas que são batizadas, entram na igreja, têm a sua culpa lavada pelo sangue de Cristo na cruz, mas não é só agora entrar no céu. Você precisa da veste correta para entrar, você precisa se santificar, você precisa purgar, tomar um banho antes de entrar na festa. Você já recebeu o convite, que é o perdão da culpa, mas você precisa ainda se limpar dessa sujeira que você tinha antes. Ele está chamando os mendigos aqui para entrar. Você precisa tecer essa veste nupcial para entrar. E é o coração puro que Davi pediu que ele criasse nele. Ele já estava limpo do seu pecado, mas ele pediu, criar em mim um coração que seja puro. Da mesma forma que essa pessoa já tinha recebido o convite, mas ela precisava preparar a roupa, se limpar para entrar na festa do reino dos céus. E São Paulo deixa isso muito claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Quem tiver com a Bíblia aí, pesquisa que esse é o melhor versículo para falar do purgatório agora. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10.
Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, ele, apóstolo, lancei o fundamento. Batizou, então, o povo ali de Corinto. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi exposto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, com prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia do juízo a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Olha que interessante, ele está dizendo aqui, quem foi batizado já foi perdoado da sua culpa. Essa pessoa vai ser salva, se ela permanecer fiel ao batismo dela, né? Se cometer pecados mortais, aí é igual o cara que entrou na festa sem a roupa, vai para fora, jogado lá no inferno. Agora sim, se a pessoa já tem o batismo e é fiel ao seu batismo, ela vai para o céu. E na vida dela, ela constrói as obras dela, que é essa obra, essa casa, que pode ser feita com ouro. Por exemplo, a pessoa que vai à missa com frequência está construindo a casa dela com a Eucaristia. Ela pode, por exemplo, com palha, ou seja, tentar ela mesma interpretar a Bíblia ali, enfim. E várias outras coisas que ela vai fazendo na vida, obras de caridade, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar o preso, acolher o peregrino, e as obras espirituais, ou seja, o sentido espiritual disso também, ele vai construindo uma casa muito bonita e recebe uma grande recompensa no reino dos céus. Mas se essa pessoa construiu mal, na hora que ela morre, ela passa pelo fogo, que é a presença de Deus. Esse é o purgatório. É a pessoa que não tem mais distração nenhuma aqui e começa a ver o véu se abrindo e ver a realidade de Deus, que é muito superior a todos nós. Essa pessoa começa a ver a Deus, e se a casa dela, se o espírito dela não está enriquecido com os bens espirituais, se ele está sujo, se ele está com palha, nessa hora aquilo começa a queimar essa pessoa, ela não aguenta ficar na presença de Deus com aquilo, e começa a pegar fogo nela. Então assim, é como se ela tivesse sido lançada ao inferno, mas ao mesmo tempo ela não cai, porque ela está em cima da pedra, que é o batismo, que é Cristo, que é a vida na graça. Então ela está naquele momento de purgação que ela não fez na vida. Ela não se preparou na vida e ela começa a passar por esse fogo no dia do juízo particular dela. Está vendo a cortina do céu abrir e ver a Deus face a face. Isso vai queimando, tirando tudo que a gente não fez aqui nessa terra, a gente vai fazer naquele momento. Mas vai ser um momento doloroso. Porque isso é a misericórdia divina. Essa pessoa iria para o inferno, né? O normal seria esse. Mas Deus, ele tem essa misericórdia e a aceita. E a pessoa começa a ver que pateta ela foi durante a vida. Eu acho que nem essa é a palavra, né? É que filha da mãe, para não dizer outra assim, ela foi durante a vida. E quantas pessoas devem estar nesse estado agora? E nós podemos rezar por elas. Nós vamos ver aqui na Bíblia também. Mas São Paulo deixa muito claro, ele será salvo como que através do fogo. E ele perde a recompensa, está escrito aqui. Não no sentido de que ele não entra no céu. Mas que pena, né? Ele poderia ter tido um conhecimento de Deus muito maior. Tem muita gente que faz uma comparação de que todo mundo no céu é completamente feliz. Só que uns têm, por exemplo, uma garrafinha para encher de felicidade. Outros têm uma jarra, outros têm uma piscina. Porque ele foi, durante a vida, se fazendo capaz de conhecer a Deus. Ele foi dando um sim mais forte a Deus, que foi fazendo ele crescer em graça, que é o que permite a gente ver a Deus sem se queimar. Então tem pessoas que chegam lá e construíram com palha e passam por esse fogo. Esse é o purgatório. E aí, eu acho que essa passagem assim é muito clara. Vocês concordam comigo? Tem alguém que não acha que essa passagem é clara? Que pode ter uma outra interpretação? Tudo bem se tiver, digo para a gente explorar isso aqui. Então vamos para a próxima agora, porque os outros apóstolos também escrevem sobre isso, não é só uma doutrina. Eu tenho um vídeo lá no Instagram que eu botei isso, que é a doutrina purgatória, a doutrina do apóstolo Paulo, botei assim. Mas assim, não é só do apóstolo Paulo, é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros apóstolos também falam dela, só que não de uma forma tão forte igual São Paulo. Se a gente for lá para Tiago, vamos para a carta de São Tiago, capítulo 5. São Tiago, capítulo 5, a carta de São Tiago é bem curtinha. Vamos aqui para o
versículo 14. São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os espíritos da igreja para que ore sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Ué, mas o cara não já tinha sido batizado? Ele já não estava salvo? Por que ele precisa de um novo perdão? Aqui a gente já entraria naquela situação de mostrar que a gente precisa da confissão sacramental. E é o que ele fala aqui: confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orais uns pelos outros para que sejais curados. Ele não está dizendo aqui, confessai um para o outro, tipo, Ronei, deixa eu te confessar um negócio que eu fiz essa semana. Não, a gente tem que ver o que ele acabou de escrever nesse capítulo, né? Que é falando assim, alguém está doente, manda chamar os presbíteros da igreja, os padres, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Depois ele fala, confessais, pois, uns aos outros, ou seja, leigos, aos padres, os pecados. Então é isso que ele está se dirigindo aos leigos aqui nessa carta. E mais à frente, a gente já vê uma outra coisa, ó. Versículo 19, um pouquinho para frente. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e o outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte, a alma do pecador, e cobrirá uma multidão de pecados. Gente, uma pessoa aqui, olha, tem uma pessoa aqui que é santa, está vivendo dentro da igreja. Teoricamente, bem, está perdoada de todas as suas culpas graves. Ao ponto de querer salvar um outro irmão que tinha se desencaminhado. Ou seja, o outro realmente ia para o inferno. Ela ainda ia para o céu, essa aqui, certo? Tanto que ela está dentro da igreja e vai salvar o irmão. Como é que você vai salvar alguém sem... Como é que um cego vai guiar um cego? Como é que você vai tirar o cisco tendo uma trave no seu olho? Então, ele já está com a salvação garantida, pelo visto. Ele vai e salva o outro que ia se desencaminhar, certo? Fazendo isso, o que ele ganha? Cobrirá uma multidão de pecados. Como assim vai cobrir uma multidão de pecados, se ele já estava com a salvação garantida? É porque uma boa obra, uma obra de caridade, que é ensinar os ignorantes, que é dar de comer a quem tem fome, de um jeito muito profundo e impactante, um jeito bem profundo e realmente urgente para a vida dessa pessoa, ele está fazendo uma obra de caridade, está limpando a pena que ele tem dos outros pecados. Ao se dedicar ao outro, ele está construindo com ouro. Ele está desfazendo a pena que ele tinha com os pecados que ele já tinha cometido. Se ele já está salvo, por que ele precisa cobrir uma multidão de pecados? Porque ele já está com a salvação garantida. Então aqui nós vemos que tem sim sempre uma pena. Temos a culpa que já foi limpa, agora tem a pena, é essa casa que ele precisa construir, que São Tiago fala aqui. São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 19. Nós temos aqui, ó, falando sobre Jesus. Vamos para o capítulo 18, tá? Capítulo 3, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Temos aqui São Pedro falando de Jesus, ó. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, os que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Olha que interessante aqui, nós temos a família de Noé, que não estava no céu ainda, antes de Jesus vir. Eles estavam em algum estado ali, né? Em algum estado ali de felicidade natural, mas não estavam no céu ainda. Nós temos também, quando Jesus morreu, então, elas foram para o céu. Temos outras pessoas que já estavam no inferno, porque não iam ser salvas. Mas existe um grupão aqui, que são esses, ó, os que foram incrédulos outrora no dia de Noé, a quem Jesus foi pregar na sua prisão. Então existe um momento ali para essas pessoas de receber a pregação de Cristo após a morte delas. Esse momento é o purgatório. 10 minutos? Tá. Esse momento é o purgatório, é o momento de se purgar.
São pessoas que poderiam entrar na glória de Deus, mas ainda não estavam limpas com a veste nupcial que a permitiria entrar em contato com Deus. E para a gente ver que a gente... Tem uma outra passagem de Jesus aqui, mas eu não vou citar, que é sobre pagar a pena até o último centavo. Depois eu vejo, se der tempo a gente olha ela aqui. Mas eu queria pegar com vocês agora uma outra passagem que os protestantes não aceitam. Mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que é 2 Macabeus. Vamos lá para o livro de 2 Macabeus, capítulo 12. Quem tiver aí com o celular pode ir. 2 Macabeus, quem tiver com o celular, todos estão com o celular, né? Então vamos abrir aí, 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 40. A gente está falando de uma batalha aqui, em que alguns judeus estão mortos, e aí os outros que sobreviveram vão pegar esses judeus mortos para enterrá-los, né? Para dar um sepultamento para eles. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, ou seja, acharam tipo como se fossem umas coisinhas de macumba hoje, vamos dizer assim. Fala, pô, o cara era da igreja, tá com uma coisinha de macumba dentro aqui da jaqueta dele, por isso que ele morreu. Eles até falam isso, ó. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. Essas pessoas já morreram, o destino eterno delas já está fixado. Mas esses judeus, eles vão lá e rezam por essas pessoas para que o seu pecado fosse completamente perdoado. A gente voltou para um período aqui, antes de Cristo, em que a coisa era mais confusa. Então eles usam essa palavra de completamente perdoado. Não tem isso de perdoar um pouquinho, é que Deus perdoa a culpa, mas tem uma consequência daquele pecado que precisa ser limpa, como a gente viu. E o que eles fazem? O valoroso Judas Macabeu, exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Ele pediu para que no templo fosse oferecido ali cordeiros, por isso que ele passou o dinheiro, né, para comprar esses cordeiros, para oferecer pelos pecados desses homens que tinham morrido. Assim, agiu absolutamente bem e nobremente com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse, tinha uma discussão nessa época se os mortos ressuscitavam ou não, tanto que Jesus discute com os saduceus sobre isso. E o autor de Macabeus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma argumentação aqui agora. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Então nós podemos rezar pelos mortos, porque eles estão nesse momento da abertura da cortina, como a gente viu em 1 Coríntios 3, estão começando a ver a Deus face a face, e nesse momento de purgação, de um modo misterioso, nós, a igreja militante, podemos ajudá-lo a suportar essa pena. Como nós, entre nós aqui também, podemos nos ajudar a fazer obras de caridade, certo? E a igreja não é uma realidade individual, eu com Deus e acabou. Não. Deus quer salvar o seu povo no coletivo. Ele entende que todos nós somos uma grande família. Quem é o servo fiel e prudente que Deus coloca sobre a sua família para que a alimente no tempo de penúria? Então, Deus quer que nós vivamos em comunidade. E todo católico está unido ao outro católico. E ao protestante que é batizado e está em estado de graça. Nós estamos todos unidos. Quando nós cometemos um pecado, nós puxamos toda a igreja para baixo. Todo mundo vai para baixo. Todo mundo sente mais dificuldade. Principalmente as pessoas que estão mais próximas da gente. E quando a gente faz um ato bom, quando a gente se vence, quando a gente é virtuoso, a gente puxa a igreja inteira para cima. Nós estamos numa luta coletiva. Não é si por si e Deus por todos. É Deus pelo seu povo, pela igreja, que é feita de cada um de nós. É como a gente vê no Antigo Testamento. É Deus por Israel. É Deus pela igreja. E se a gente for reparar na história,
Sempre que aparece um grande santo, pipocam outros grandes santos com ele. Nunca tem um grande santo sozinho. Por exemplo, nós temos o século IV, foi um século de decadência civilizacional em Roma, um século de muitas heresias. Surge Santo Ambrósio, Santa Helena, Santo Agostinho, São Jerônimo. E eles se comunicavam entre si, não eram estrelas isoladas, eram constelações de santos. No século XX, nós temos Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São José Maria Escrivá, Beato Álvaro del Portillo, Padre Pio. Nós temos uma constelação de santos que conversavam entre si. Um conversa com o outro, que vai chamando o outro. Sempre está tudo muito junto. Século XVI, Deus chama a igreja para uma reforma. Ele chamou a igreja para uma reforma no século XVI. A igreja estava decadente moralmente, como aconteceu um pouco no século XX com a gente também. Ele desperta almas que querem reformar a igreja. Vocês estão pensando em Lutero, né? Que é o que caiu, porque não foi obediente, não confiou em Deus. Tentou fazer com suas próprias forças. Eu estou pensando em uma outra patota, que é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz. De um lado temos um reformador que tenta fazer as coisas com sua própria força, interpretar a Bíblia, e aquele desastre, cada um para o seu caminho, como diz o profeta Isaías, cada ovelha para o seu canto, cada um correndo, perdido, como ovelhas transviadas que não têm pastor. É o que acontece na Alemanha e no norte da Europa. No sul da Europa, nós temos esse exército de Jesus Cristo fiel à igreja. Santa Teresa, cada Carmelo que ela funda é uma fortaleza contra o demônio da reforma protestante. Cada pessoa que Santo Inácio de Loyola recruta é um espião nosso na América para trazer novas almas para Cristo, onde aparece Nossa Senhora, a intervenção do céu para poder santificar a sua igreja. Almas novas para refrescar a igreja, relembrar a gente dos tempos em que a gente precisou converter a Europa inteira, dessa vez na América. Então nós estamos todos conectados. E Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Jesus fala isso quando os saduceus vêm dizendo, né? Ah, tem ressurreição? Não tem? Ele fala, o que Deus falou para Moisés na sarça ardente? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus fala dos seus servos como vivos, não como eu sou Deus do falecido, fui Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não, eu sou Deus deles, eles estão vivos agora. E se eles estão vivos, e nós, na ressurreição, somos como os anjos de Deus, Jesus disse isso, que na vida eterna seríamos como os anjos de Deus, nós estamos vivos e atuantes. A igreja triunfante que já está no céu está viva e atuante como os anjos estão o tempo inteiro na Bíblia. Santa Teresa, Santo Inácio, essa galera toda, Santo Agostinho, eles não estão lá agora só descansando, eles estão atuantes nessa terra. Eles não vão abandonar o resto da igreja. Nós já estamos entrando dentro dessa igreja, só que a gente está na antessala. E tem uma galera que está no meio do véu, passando pelo véu, entrando na área que estão esses santos. E na hora que passa por essa cortina, eles veem o clarão. E esse clarão os machuca se eles não estão preparados. E é a nossa função rezar por eles, como também os santos rezam por eles, como os próprios santos rezam por nós, para que nós, como igreja, sejamos mais perfeitos diante de Deus. São Tomás de Aquino, inclusive, diz que quanto mais pessoas estiverem no céu, maior será a alegria do paraíso para todos nós. E quanto mais gente no inferno, pior será a pena de quem está dentro do inferno. Um vai importunar o outro. E no céu, um vai alegrar o outro. Nossa salvação não é isolada. Vamos fugir desse erro do modernismo, que foi tentando tirar a gente do coletivo, deixar cada homem isolado. Vocês podem ver que tudo que aconteceu desde o século XVI foi isso, né? O individualismo, a reforma protestante, que é a igreja, ou melhor, Cristo sem a igreja. Depois ele tenta isolar mais a gente, o demônio. Deus sem Jesus, século XIX, os espíritas, todas as loucuras do século XIX. E um pouquinho mais para frente, século XX, nós temos o homem sem Deus, Nietzsche, Freud, a Segunda Guerra Mundial, os fascismos e comunismos. E hoje nós temos até o mundo sem o homem. É o fim da mentalidade demoníaca.
Ele quer isolar cada um de nós. E Deus não. Lá no Gênesis, não lembro se era o capítulo 2 ou 3, acho que é o 2, Deus vê o homem sozinho na terra, tudo legal. E ele fala, alguma coisa está faltando, o homem está triste. Isso quer dizer que Deus, desde a concepção do homem, entendeu que ele precisa de alguém com ele. E ele fez Eva. E aí sim começa a família da humanidade. Eu e você, para estarmos aqui, precisamos de duas pessoas que nos geraram. O ser humano ele precisa dessa comunidade e é completamente artificial e uma mentira moderna, demoníaca, que nós não temos conexão com os nossos irmãos que já estão na glória e os nossos irmãos que estão padecendo. Eu acho que já deu tempo agora também. Então vamos rezar agora todos juntos uma Ave Maria, pedindo pelos nossos irmãos que estão no purgatório e pedindo essa luz para que a gente entenda bem isso no dia a dia e consiga explicar para os nossos amigos que ainda tem dúvida. Vamos rezar. Mas talvez você possa complementar. Todo mundo que está no purgatório já está salvo ou não? Já. Já está? É o que São Paulo falou. A gente viu 1 Coríntios. Já está salvo. É o que a gente vê lá em 1 Coríntios 3. Ele será salvo, só que de alguma forma passando pelo fogo. Então a pessoa está se purgando, se preparando para entrar no banquete do Cordeiro, mas ela já está na antessala. Então já está certo que ela vai entrar no céu. Boa, gente. Mais alguém com alguma dúvida? Vamos lá. Diante dessas passagens todas, o que é que normalmente os protestantes falam quando eles veem essas passagens? Porque qual seria uma outra interpretação malabarística aí? Pode ter. Olha só, tem uma tendência da tradução protestante de escolher... Vou parar de fazer isso. De escolher... É que eu olho para o João como autoridade para ele confirmar. Se ele fizer assim, aí eu falo, falei merda. Assim, tem uma tendência dos protestantes em escolherem palavras esquisitas para tradução, palavras que você nunca vai ouvir na vida. Então a tradução de recompensa aqui, na Bíblia protestante, é galardão. Quem aqui já falou essa palavra na vida para alguém? Graças a Deus. No seu dia a dia, você já usou essa palavra? Tá. A falar assim, gente, quem concluir a tarefa, o professor na escola fala, né? Quem concluir a tarefa vai ganhar o galardão. Ninguém fala um negócio desse. E é sinônimo de recompensa. Então, assim, escolhem-se palavras na tradução para tornar confuso o significado daquilo ali. Não tem outra interpretação para isso. Eles dizem assim, não, ele está dizendo aí que a pessoa vai ser salva como que pelo fogo, dizendo que ela quase não foi salva. Por pouco, hein? Se tivesse dado mole, ia para o inferno. É inclusive o comentário da Bíblia de Jerusalém que eu estou usando aqui, que foi é uma montanha-russa a minha experiência com essa Bíblia aqui, porque ela no Antigo Testamento é muito boa, ela foi feita por católicos e protestantes lá em Jerusalém, essa Bíblia aqui, depois eu fiquei sabendo disso, e judeus também. Mas o Antigo Testamento é muito bom porque ele mostra as profecias de Jesus ali, ele dá uma forçada assim, dizendo que as coisas não aconteceram, e eu sei que é mentira, porque eu sou arqueólogo também, mas enfim. Mas é boa. Aí chega no Novo Testamento, todas as passagens que são claríssimas, reforçando a doutrina da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, eles escolhem ou fazer cara de paisagem, ou fazer um comentário como esse. O comentário dela, nessa passagem, é justamente isso, quase que a pessoa não é salva. Eu falei, cara, não é possível, essa é a explicação. São Paulo desenvolve todo um raciocínio, fala, todos construíram sobre a rocha, montaram a sua casa, uns com ouro, ele dá um monte de exemplo, né? Porque eu nem lembro de tudo, ouro, prata, palha, madeira, tem umas 6 coisas ali, ele vai dando várias gradações. E aí ele fala, no dia do juízo a gente vai revelar o trabalho de cada um. Quem a sua casa pegar fogo vai perder a recompensa, ele fala. Mas ele será salvo, como que passando através do fogo. Não tem outra interpretação. João, desculpa, mas eu vou te perguntar, porque você conhece isso aí. Então, assim, tem outra interpretação que o pessoal dá? Bom, geralmente, o que acontece? Interpretações para essa passagem aí tem várias. Eu lembro quando eu cursava, fazia o curso básico de teologia lá na minha antiga igreja, esse versículo aí foi alvo de algumas controvérsias, porque aí o
pastor ele tinha uma linha que o pessoal seguia, aí o fulano mostrou outra, aí ele passou para mostrar como também tinha outras linhas, mostraram outras, e comentaram também a doutrina católica, e meio com um ar jocoso, sabe? Ok, a gente vai desconsiderar isso daí. Só que o que, digamos assim, pelo menos na doutrina da igreja que eu frequentava, os comentaristas costumavam associar esse versículo simplesmente às obras. Então, por exemplo, se o sujeito praticou as obras que praticou na vida por amor a Deus, ou seja, com devoção, então a obra que ele construiu vai sobreviver a essa aprovação do fogo. Mas, se ele fez isso por glória, porque ele queria simplesmente honras para si, então essa é uma construção de palha que vai ser consumida. Então ele diz, ok, é só as obras dele que vão ser queimadas, você destruir, não vai ganhar o galardão, porque eles chamavam pensamento de galardão, a recompensa. E é por isso que ele dizia que vai ser salvo como que pelo fogo, ou seja, tudo que você fez na sua vida, você não fez por amor puro a Deus, então isso vai ser queimado no fogo. Você vai estar salvo, mas o seu galardão não vai ser tão grande ou pujante quanto daqueles que viveram com autêntico amor a Deus. E aí, essa era uma das interpretações que davam por salvos pelo fogo. Mas assim, essa era uma das interpretações. Isso daí era algo de infinitas controvérsias e inclusive a interpretação católica também foi jogada lá. Claro, um tom chocoso, porque ninguém acreditava no purgatório. Muito bom. Gostaria de perguntar, então, eu confesso que eu não assisti a palestra, eu estava na missa aqui, mas gostaria de perguntar, deixa eu uma dúvida. O purgatório, no caso, são pessoas que estão lá para cumprir a pena. Se alguém lucra uma indulgência plenária e logo em seguida morre, então não passa pelo purgatório? Sim. Sim. A gente tem que conseguir outro microfone. Bem, basicamente sim, a pessoa já iria para o céu, só que tudo isso tem muito a ver com a doutrina de como vai ser a recompensa no céu. Tem a ver até com essa interpretação, inclusive, né? Na nossa vida, a gente vai aprendendo a amar mais a Deus, a gente vai recebendo mais graça santificante, que é o que torna a gente capaz de enxergar a Deus. Ele vai alimentando a gente, deixando a gente mais capaz de receber essa felicidade divina. É o que eu comentei na palestra aqui. Umas pessoas têm uma garrafinha pequena para se encher de felicidade, outras têm uma jarra, outras têm uma piscina. Então, uma pessoa que recebesse uma indulgência plenária assim e entrasse no céu, de repente, ela não teve tempo na vida. Deus é capaz de fazer qualquer coisa, então Ele pode também saltar essa pessoa para níveis bem grandes de santidade de uma vez só. Mas, normalmente, ordinariamente, leva um tempo dessa pessoa comungando, fazendo oração, fazendo boas obras para ela conseguir ser mais capaz de Deus. Então ela vai ser completamente feliz, mas ainda assim ela poderia ter um nível de felicidade maior se a capacidade dela fosse maior também. Então ela seria salva também, não passaria pelo purgatório, mas seria uma felicidade maior. Estava até dando um exemplo aqui. Se alguém, por exemplo, agora no final, alguém ajoelhasse aqui e pedisse uma menina em casamento, todo mundo ia aplaudir, né? Todo mundo ia ficar feliz com isso. Só que se for uma pessoa desconhecida, vai ser um nível de felicidade X. Agora, se fosse a sua irmã com o seu melhor amigo, ou uma pessoa que você admira muito, não sei se o melhor amigo é uma boa... É que o melhor amigo às vezes é meio sacana, né? Então, se fosse a sua irmã com um cara que você admira muito, e aí você vê esse cara pedindo ela em casamento, aí a sua felicidade é muito maior, porque você está muito mais envolvido com aquilo ali. Você conhece a história dos dois, você é parte daquela família. Então, a mesma coisa, uma pessoa que durante a vida vai se aproximando de Deus, ela vai ganhando essa graça santificante e na hora de ver a Deus ela tem uma felicidade muito maior. Todos ficam muito felizes, mas uns têm uma capacidade de se alegrar maior do que outros. Tem uma coisa que eu queria falar sobre essa interpretação protestante que você comentou, sobre que é só o nível das obras da pessoa, né? Que eles dão essa interpretação. O texto de São Paulo diz que ele arcará com as consequências disso. Então não é só o cara ter grande... você vai ser plenamente feliz, hein? Mas é uma felicidade um pouco menor que a de Santa Teresa. Agora você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Tipo, não casa com o tom do texto.
O tom do texto e a comparação com o fogo é o mesmo que Jesus usa para falar da geena. É uma coisa muito forte e purgante, que causa sofrimento. Então casa melhor com a interpretação da igreja, só para deixar claro, para todo mundo, quem ouviu aí a explicação. E é também uma doutrina semelhante que existe entre os ortodoxos. É uma doutrina que foi surgindo em todas as igrejas. Por quê? Porque, na verdade, ela surgiu com a pregação apostólica. Então, do Oriente ao Ocidente, todos acreditam que após a vida, depois da morte, a gente tem um período de purgação, se a pessoa não está completamente limpa, até nas igrejas orientais. Tem uma carta de um papa do século VIII, eu não lembro quem é o papa agora, que ele manda uma carta para os bispos do Oriente pedindo que essa tradição que eles tinham fosse chamada de purgatório para garantir a unidade da doutrina no mundo todo, porque eles estavam chamando de outra coisa, eu esqueci agora qual que é o nome. Então ele pede para que o nome seja purgatório, ou seja, existia já a tradição em várias igrejas, mas como ainda estava confuso, aos poucos a doutrina foi se solidificando e o Papa pede que usem a mesma nomenclatura para evitar qualquer tipo de confusão. Se alguém tiver interesse depois me fala que eu procuro qual é a carta certinha e passo no grupo lá do Divino também. Tem uma outra coisa, antes de a gente fazer outra pergunta, eu comentei no meio aqui da palestra sobre o Evangelho de Marcos, do pecado do Espírito Santo. Eu falei assim, Jesus fala que a pessoa não será perdoada nem nesta vida, nem na próxima. E aí quando a gente foi ler, não tinha isso nem na vida, nem na próxima. Tinha só que será réu de um pecado eterno. É porque, na verdade, a passagem que tem isso é no Evangelho de Mateus. E eu, para variar, não marquei aqui, esqueci. Mas, enfim, só para dizer isso. Aqui no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que esse pecado não será perdoado nem nesta vida, nem na próxima. Então, Jesus ele abre a possibilidade de que há coisas que acontecem de perdão na próxima vida. Que existem pecados que são perdoados aqui, outros vão ser perdoados lá, que é uma das bases para o desenvolvimento da doutrina do purgatório. Só para deixar claro que na hora a gente estava lendo, né, e não encontramos. Mais alguma dúvida? Não? Tem uma dúvida, gente? Boa. Então, a nossa última dúvida está pelo João, aí a gente já prossegue no encerramento. Você pode especificar melhor um pouco mais do que são esses pecados que não vão ser perdoados de forma alguma? Tá. Vamos lá. Esses são os pecados contra o Espírito Santo, ou seja, os pecados de quem não escuta o Espírito da verdade. Tem várias doutrinas na igreja, entre os padres da igreja, dizendo o que seria esse pecado. Eu vou te falar que mais me convenceu, até porque eu nem saberia enumerar todas as explicações que existem. A que mais me convence é como o Espírito da verdade é aquele que abre os nossos olhos para Deus, faz a gente ter fé. E Jesus fala isso num contexto em que os fariseus estão vendo as obras que ele faz e dizem que tudo aquilo ali é ruim. Eles estão vendo uma coisa, falando outra. Eles estão vendo o bem e chamando de mal. Eles estão vendo a beleza e chamando de uma coisa feia. Então, eles estão contrariando a própria essência da realidade. E essa pessoa, ela não é capaz de aceitar o perdão de Deus. É o que Satanás fez no início na sua criação. Jesus fala, vi Satanás cair do céu como um relâmpago, porque ele era homicida desde o princípio, é o pai da mentira. Então ele é contra a vida, ele é contra a verdade. Então uma pessoa que não se abre para a verdade, como é que ela vai se arrepender do próprio pecado? Uma pessoa que vê algo e permanece naquele erro e chama aquilo de bom, chama um erro de uma coisa ruim de uma coisa boa, uma coisa boa de coisa ruim, é uma escolha que a pessoa faz no coração que vai endurecendo o coração. O Antigo Testamento chama isso de dureza de coração. O livro do Êxodo mostra bem isso no caso do faraó. O faraó ele foi vendo diversos sinais de que o Deus de Israel queria que seu povo fosse liberto e que a coisa era séria. E ele foi deixando cada um desses sinais acontecerem. Ele vai, se arrepende de vez em quando e fala, não, podem ir oferecer um sacrifício para o seu Deus lá no deserto. E aí quando chega o dia ele fala, mudei de ideia, não, ninguém vai. E fala que ele estava endurecendo o seu coração. Então eu enxergo que esses pecados são os pecados que endurecem o coração, cegam a pessoa. É o pecado de Caifás, por exemplo, era sumo sacerdote. Gente, olha a vocação desse homem.
Ele era sumo sacerdote na vida pública de Cristo. E chamado que ele tinha, né? Era para ser um grande santo da igreja. Mas ele escolheu ver a Cristo, ver os milagres que Jesus fazia e falar, não, esse cara é do demônio. A gente vê isso no dia a dia hoje. Muita gente endurecendo o coração, porque vê uma coisa e fala outra, é mentira. Para mim é a pessoa que aos poucos vai, durante toda a sua vida, se tornando firme no pecado. E ela vai se tornando cada vez mais biruta. Ela vê o bem e fala que é ruim. Olhem em volta. Diversas pessoas que a gente conhece estão fazendo isso. São pessoas que vão cada vez mais ficando mais loucas. Estou pensando se eu dou algum exemplo aqui. É que todos os exemplos, esse é um negócio meio complicado, tá? Porque o demônio, o que ele mais quer é que as pessoas cometam esse pecado. Então, em geral, tem umas consequências graves quando a gente começa a falar sobre eles por aí. Então, já alimentei o imaginário de vocês com algumas coisas. Agora eu vou dar um exemplo bobo. Vamos lá. Não vou falar uma coisa brava. Tá louca? Eu tenho que trabalhar, vamos demitir do meu trabalho lá, tá louca? Mas assim, vamos pegar uma coisa boba. E talvez algumas pessoas aqui fiquem ofendidas. Mas vamos embora, né? Agora já comecei a falar. Que assim, ano passado, teve ano retrasado, sei lá, teve a Copa do Mundo Feminina. Alguém aqui acompanhou a Copa do Mundo Feminina? Só você? Ah, então você eu conheço, tudo certo. Ah, relaxei agora aqui. Eu fiquei com medo da bancada das meninas levantar a mão ali, todo mundo agora. Ah, vamos lá. E lá no meu trabalho, o pessoal é bem woke, assim, e tal, né? Aquela cultura moderna e tudo mais. Ninguém estava assistindo a Copa do Mundo Feminina. Ninguém. Todos os dias nós íamos para o café, né, depois do almoço, e uma menina chegava e falava assim, ai gente, é a Copa do Mundo Feminina, né? Vocês estão acompanhando, estão gostando? Aí ela pesquisava na hora, ontem foi sei lá o que e tal, e todo mundo ficava naquilo ali tipo uns 10 minutos, e depois a gente falava do que a gente queria falar. Até que um dia ela falou assim, vocês estão acompanhando? Eu falei, menina, ninguém está acompanhando isso. Todo mundo aqui acha ruim essa Copa, a gente não quer ver. Então assim, porque... Inclusive ela riu quando eu falei isso e a gente nunca mais falou desse tema. Por quê? Ninguém naquela roda tinha interesse naquele tema. Por que estamos todos fingindo que é interessante? Que é isso? Tipo, parece que eu estou no Big Brother aqui. Não tinha ninguém em volta da gente, não é que alguém ia retaliar a gente. Era a cultura da mentira entrando ali no meio, a mentira coletiva. Todo mundo finge que está vendo a Copa do Mundo e todo mundo finge que acredita. Dei um exemplo besta. Ninguém vai para o inferno porque cometeu isso. Tipo assim, mas isso vai endurecendo o coração das pessoas. Você vai se acostumando a mentir. E esse é um tema bobo. Mas daqui a pouco vai chegando em temas mais robustos. Até o ponto em que a pessoa está completamente cega e ela vê uma barbaridade e chama aquilo de bom. Aí fica para a imaginação de cada um aqui, a inteligência, chegar na conclusão do que seria isso. Mas só para esclarecer, quem gosta de Copa do Mundo Feminina assista, se você gosta, fala da Copa do Mundo Feminina. Agora, se ninguém naquele círculo não gosta, só para fingir que todo mundo gosta, fingimento, é coisa mais ridícula, né? Ela poderia ter, por exemplo, falado assim, gente, eu não assisto a Copa do Mundo Feminina, ninguém está assistindo, né? Poxa, mas eu acho que ia ser legal apoiar essas meninas, hein? Por que a gente não começa a assistir? Olha, é uma conversa sincera, né? Mas fingir que todo... aí não dá, não. Não dá. E a gente se acostuma a falar mentira, vai se aprofundando até chegar em um tema grave, que são os temas que vão contra os 10 mandamentos. Show? Gente, uma salva de palmas para Ariel.